Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando. E é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser ainda um JohnnyCast, né, que é uma live que eu faço toda segunda-feira de 8 às 8h30 no Instagram. Então se você quer ter dicas de teoria musical diretamente comigo, tirar suas dúvidas, é só você entrar lá no Instagram. Eu tenho essas lives que eu faço todas as segundas-feiras de 8 às 8h30, tá? E esse vídeo aqui vai ser uma dessas lives, você vai assistir uma das lives que eu faço no Instagram aqui no continuação desse vídeo, e você deve ter percebido que nas últimas semanas eu acabei soltando alguns dias umas lives assim. Daí a explicação é a seguinte, eu estou num período de transição agora na questão de trabalho, com essa questão da quarentena ficou difícil eu gravar meus vídeos na parte da manhã, que era o que eu estava fazendo, então eu comecei a fazer uns testes, agora eu estou gravando à noite aqui, e pelo jeito está dando certo, tá? Mas para essa semana agora eu vou ter que soltar esse vídeo, inclusive estou soltando na sexta-feira, em vez de soltar na quinta, e já faço um aviso aqui para vocês, que é o seguinte, a partir dessa sexta-feira agora, né, toda semana eu não vou soltar mais os vídeos terça e quinta-feira às 8 da noite, eu vou soltar quarta e sexta-feira às 8 da noite. Isso faz parte aí das adaptações que eu estou tendo que fazer nesse período de quarentena. Explicando um pouquinho melhor, porque eu tenho duas crianças pequenas, tenho um filho de 1 ano, tenho uma outra que tá quase fazendo 3, então, enfim, todo mundo está passando, né, por um tempo de adaptação nessa fase difícil que a gente está vivendo. Então, por causa disso, eu vou mudar, né, só arredar para frente, né, os dias de postagem. Então, já a partir da semana que vem, eu já começo a postar as quartas e sextas, e estou preparando muito conteúdo bacana aí para você. Semana que vem eu vou fazer a análise da música Desafinado. Na verdade, vou ter que fazer mais de um vídeo para fazer. Então vai ser muito top aí. Então, continue me acompanhando aí, por favor. Não desiste de mim, tá? Eu só acabei tendo que me adaptar aí nessas últimas semanas. Mas semana que vem tudo já volta ao normal aí. Não se esqueça, tá? Quarta-feira e sexta-feira às 8 da noite vão ser os dias aí que eu vou soltar os meus vídeos, tá bom? Então fica aí com essa live maravilhosa. Hello! E aí pessoas, tudo bom com vocês? Estamos chegando aí. Eu já vou começar aqui a live falando de um assunto que perguntaram na semana passada, né? Sobre como que a gente faz para poder saber se uma música está num tom maior ou se ela está num tom menor, né? Eu acho que esse é um assunto que muita gente gostaria de saber, então eu vou trabalhar em cima dele aqui enquanto a galera está chegando, né? Eu acho que não vou demorar muito e depois eu abro para as perguntas aí, como eu sempre faço, beleza? Então boa noite aí para todo mundo que está chegando. Né? Vou falar sobre isso então, sobre como a gente pode identificar se uma música está numa tonalidade maior ou uma tonalidade menor. Né? A música ela tem três áreas, né? três aspectos dela que a gente pode estudar, que é o ritmo, melodia e harmonia. Né? Obviamente a gente não vai saber a tonalidade de uma música pelo ritmo, mas a gente pode saber a tonalidade de uma música, se a música está num tom maior ou num tom menor, pela melodia ou pela harmonia. Né? Então são duas formas da gente poder avaliar isso. Né? Então eu vou falar primeiro da questão melódica, como que a gente descobre melodicamente se uma música está num tom maior ou menor, e depois eu vou falar sobre a harmonia. A harmonia é um pouco mais fácil, eu acho, de pensar nisso. Né? O problema é a questão melódica mesmo. Primeiro eu preciso definir para vocês o conceito de tom, né? O conceito de tonalidade. Pouca gente sabe disso, pouca gente estuda isso. O que é, né? Nossa, o que é, não, né? O que é, afinal de contas, um tom, o tom de uma música, tá? E às vezes a gente acha que tom tem a ver com campo harmônico, tom tem a ver com isso, com aquilo. Na verdade, eu vou te explicar de um jeito que vai ficar bem simples e você nunca mais vai esquecer. Só fazer um negocinho. Você nunca mais vai esquecer do que é tom, afinal de contas. Né? Um tom, tá? Uma tonalidade, na verdade, a melhor palavra para falar é isso, tonalidade. Né?
Porque tom acaba que todas as notas são tons, né? Se você estudar música, por exemplo, no inglês, você vai ver quando eles falam de tons, eles estão falando de sons de altura definida, né? Então eles têm essa concepção. Eu não sei muito de outras línguas, eu sei que no alemão também a palavra tom quer significar isso. Agora, quando você fala nota, você já está falando sobre outra coisa. Então, eu acho que a melhor palavra para a gente poder definir isso aqui, que eu quero falar com vocês, hello, tudo bom? A melhor palavra é tonalidade, tá? Então, como que a gente descobre uma tonalidade, que a gente está numa tonalidade? Tonalidade significa o seguinte, significa que uma nota está reinando sobre as outras, tá? Uma nota, ela tem mais força gravitacional sobre as outras. Então, alguns exemplos que a gente pode usar para poder pensar nisso. Primeiro é o exemplo do próprio sistema solar, né? Você tem o Sol aqui no centro e você tem os planetas orbitando ao redor do Sol, né? Então, ou seja, todo mundo de alguma forma é atraído pelo Sol, todo mundo está apontando para o Sol de alguma forma, né? Um outro exemplo que a gente pode dar é de um rei, né? O rei, ele é respeitoso, todas as pessoas de um reino, elas estão ali sendo subservientes àquele governante, àquele rei, né? Então, tudo daquele reino aponta para aquele camarada lá, né? Para aquele rei. Então, a ideia que eu penso em tonalidade é isso, né? E como que a gente avalia se aquela nota está reinando sobre as outras, se aquela nota tem uma força gravitacional maior do que as outras? A gente avalia isso por meio da sensação de repouso. Quando a gente sente repouso numa música, né? Quando a gente sente que aquela música repousou, então quer dizer, estou falando de nota mesmo, né? Quando a gente sente que aquela nota está nos dando uma sensação de repouso, então quer dizer que a gente está naquela tonalidade, né? Então, se eu faço um ciclo de notas aqui, uma sequência de notas, né? Onde eu repousei, né? Onde eu sinto a sensação de repouso, é onde eu tenho, né, a minha nota tônica, tá? Então, melodicamente, é assim que a gente pensa em tonalidade, tá? Então aí eu preciso entrar agora num outro conceito, que é o conceito da escala diatônica, tá? Muita gente não consegue entender isso. Todo mundo acha que escala diatônica tem a ver com tom maior e tom menor e modos tem a ver com outra coisa. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, o que é escala diatônica? É a escala que na organização dela, ela tem, né, de forma geral, as notas separadas por um tom, tá certo? E ela tem em dois lugares um intervalo de semitom. Então, você tem 7 notas, né? E essas 7 notas, elas têm 2 tons. Depois desses 2 tons, a gente tem um semitom. Depois, a gente tem um grupo de 3 tons. Depois, a gente tem mais um semitom. E eu sempre falo que eu gosto de pensar isso de forma circular, né? Então, a escala diatônica, a escala, na verdade, eu não gosto de pensar que ela está me direcionando para tonalidade nem nada. A escala, eu digo que ela simplesmente é o material que eu vou utilizar, né? Mas para aquele material ali ser utilizável, eu preciso transformar ele em algum modo, tá? Uma música em várias tonalidades ajuda a perceber os repousos. Claro, tipo assim, na verdade, tirar a música de ouvido ajuda muito você melhorar o seu ouvido para perceber isso, né? Onde você está sentindo que a coisa está repousando, né? Se você nunca tira música de ouvido, você nunca vai treinar o seu ouvido para entender esse efeito sonoro, né? Mas voltando aqui para a questão da escala diatônica. Então, a escala diatônica, ela é um material que eu uso como se fosse uma sequência de notas ali, que a gente está organizando elas, né, pelas suas frequências, e eu gosto de pensar nela de forma circular, né? Então ela não tem início e não tem fim, tá? Ela é simplesmente um material. Como que eu vou fazer essa escala? Como que eu vou fazer música com essa escala diatônica? A partir do momento em que eu transformo ela em um modo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou cortar ela em algum lugar, né? Então, por exemplo, tem a escala diatônica natural. Qual que é a escala diatônica natural? É a escala formada somente por notas naturais. É uma escala que não tem nem sustenidos e nem bemóis.
tá? A gente tem a escala natural, a gente tem a escala diatônica de um sustenido, de dois sustenidos, de três sustenidos, né? Eu penso nas escalas nessa categoria. Então, a escala diatônica natural, ela tem todas as notas naturais. Se eu cortar a escala diatônica, tá aqui o círculozinho. Se eu cortar ela aqui antes do dó e fizer assim com ela, né, abrir ela vai virar o quê? Ela vai virar uma linha, né? Ela vai passar a ter início e fim, porque eu cortei ela antes do dó, né? Então se eu colocar o dó aqui no começo e esticar a linha aqui, ó, eu vou ter o dó no começo e quem que eu vou ter no fim? Eu vou ter o si no final, beleza? Então, com isso eu criei um modo, certo? E o que é um modo, gente? O modo é uma tonalidade. Então, tonalidade tem a ver com um modo. Tanto que o nome certo para o que a gente chama de escala maior, geralmente, não é escala maior, é modo maior. Né? Que antigamente, muito antigamente, era chamado de modo jônio. Né? Mesma coisa com o modo menor, que muitas pessoas chamam de escala menor. Né? A nomenclatura correta não é escala menor, é modo menor, que também era conhecido muito tempo atrás como modo aeólio. O modo eólio. Deixa eu tirar o som aqui, gente, que esqueci de tirar o som, para não ficar atrapalhando. Tá dando para entender? Tá? Então, você tem a escala diatônica e dentro dessa escala diatônica você vai ter várias tonalidades ali dentro. Tá? Uma dessas tonalidades é o que a gente chama de modo maior ou modo menor. Tá? Só que a gente está pensando só em duas tonalidades, por enquanto, quando a gente pensa assim. Só que existem, na verdade, 7 tonalidades dentro da escala diatônica. Tá? Se a escala diatônica tem 7 notas, para pensar comigo. Se tonalidade tem a ver com uma nota estar reinando sobre as outras, né? E uma escala diatônica ela tem 7 notas, então quer dizer que nela nós temos uma possibilidade de ter 7 tonalidades diferentes. Né? Antigamente, a música mais antiga ela funcionava muito dessa forma. Os modos gregos se diferem dos modos menores ou maiores, ou são inclusos. Então, é aí que vem as confusões. Porque os modos gregos são os modos maiores e menores. Né? O modo jônio, quando a gente estuda modo grego, o modo jônio ele é o modo maior. Entendeu? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É o modo jônio, que é o que a gente chama de modo maior. Entende? O modo aeólio é o que a gente chama de modo menor. Então, eu nem gosto de usar essa nomenclatura modos gregos, porque, na verdade, tem muita confusão aí, né, quando a gente pensa nessas nomenclaturas. Né? Porque tem gente que fala que é modos gregos, tem gente que fala que é modos eclesiásticos, tem gente que fala que é modos gregorianos, a forma certa de falar. Eu prefiro falar só modos diatônicos, porque tem tudo a ver com isso que eu estou explicando. O que são os modos diatônicos? São os modos da escala diatônica. Mas, Johnny, existem outras escalas? Existem outras escalas, além da escala diatônica, que têm os seus próprios modos também. Né? Por exemplo, a gente pensa na escala de tons inteiros, a gente pensa na escala pentatônica, a gente pensa na escala, nas escalas diminutas, né? Tom, semitom ou semitom, tom. Existem escalas exóticas, né? Escala cigana, escala cromática, né? Escala cromática é uma escala, né? Então ela tem 12 modos, né? Se a gente for pensar assim, é meio louco a gente pensar dessa forma. Mas então é isso, escala é um material, né? É um material ali simplesmente, né, exposto para eu entender. São essas notas que eu posso usar. Agora, para fazer música com isso, eu preciso criar um modo, tá? E aí vem finalmente a minha resposta à pergunta aí, que tinha sido feita semana passada. Como que eu sei se a música está numa tonalidade maior ou uma tonalidade menor? Vamos lá, vamos pegar vou pegar a escala diatônica natural aqui, começando do Lá, ó. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Tá? Tenho aqui 7 notas, certo? 7 notas, começando do Lá e terminando do Lá. Quando eu faço isso, quando eu começo uma nota e termino nela, eu já estou dando o efeito de tonalidade. Então eu já mostro por meio da sonoridade que eu estou no modo de Lá. E nesse caso aqui a gente chama esse de modo aeólio. E a gente não chama esse modo de modo eólio ou modo menor porque ele faz parte, ele é tom relativo de dó. Não é esse o raciocínio certo.
A gente só pode chamar isso aqui de modo menor por causa da estrutura dele, que é o quê? Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Essa estrutura gera esse tipo de sonoridade. Né? Então aqui claramente eu estou sentindo repouso no Lá. Ó. Aí eu posso fazer os acordes, né, do campo harmônico. E aí tem uma vantagenzinha, né, um macetezinho, que como a escala diatônica ela tem 7 tonalidades dentro dela, o campo harmônico de todas essas tonalidades é comum um ao outro, né? Então, por exemplo, se eu estou em Lá menor, né, os acordes de Lá menor são os mesmos de Dó maior, que é outro modo, né? Então, é só pensar nos mesmos acordes. Então, Lá, Sol, Fá maior, Mi menor, né? Em Lá menor seria isso. O que você perguntou? Pensar dessa forma de uma nota reinando fica muito mais fácil de entender os modos. É porque é essa forma que seria a forma correta assim, de pensar nos modos, né? Então, presta atenção. Se eu estou usando a escala diatônica e eu estou sentindo o Lá como repouso, quer dizer que eu estou em Lá menor. A Lá é óleo. Agora, se eu começar a tocar essa escala dessa forma aqui, ó, né, fazer um ritmo aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou repousando, eu estou buscando um lugar de repouso onde? No Dó dessa vez. Estou usando a mesma escala, vocês estão entendendo? Eu estou usando a mesma escala, eu estou usando as mesmas notas. Só que eu estou repousando em outro lugar. Então, quando eu faço isso, quando eu repouso em outro lugar, eu estou começando a ir para outra tonalidade, que no caso aqui já seria Dó jônio. Estou aqui em Dó maior. O que foi aqui? Então o campo harmônico de Lá menor seria o mesmo de Dó. Exatamente. O campo harmônico de Lá menor é o mesmo campo harmônico de Dó. Né? Só que em vez de eu resolver em Dó, né, se eu tiver em Lá menor, em vez de eu resolver em Dó, eu vou resolver em quê? Vou resolver em Lá menor. Porque ele é a tônica agora. Mesmo que os acordes sejam os mesmos, mesmo que as notas sejam as mesmas. E aí, Gustavo, beleza? Tá dando para entender, gente? Eu acho que tá ficando claro, né? Eu gosto de ir devagar assim, falando nos mínimos detalhes, né, para não ficar nada sem entender, tá? Então, é assim que a gente descobre melodicamente em qual tonalidade que nós estamos, né? A nota que está nos dando uma sensação de repouso na música, no caso, é o que a gente vai chamar de nota tônica, tá? É isso que é uma nota tônica. Só que aí vem um mistério, ó. Porque eu resolvi aqui em Lá e resolvi em Dó. E se eu ficar resolvendo em Mi, o que vai acontecer? Ó, usando as mesmas notas da escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, se eu ficar resolvendo em Mi, se eu usar o Mi como tônica, o que vai acontecer? Vamos ver? Ó. Se eu ajudar ainda com o acorde, ó, para forçar ainda mais a sensação, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou em Dó maior ou eu estou em Lá menor? Não estou em nenhuma dessas duas tonalidades. Eu estou em Mi menor frígio. Tá? O que é Mi menor frígio? É a escala diatônica quando eu começo antes do primeiro semitom. Né? Então fica semitom, a estrutura vai ficar semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Né?
Assim, usando a linguagem que a gente está mais habituado, é como se eu estivesse começando a escala de Dó maior a partir do terceiro grau. Tá? Isso é o que a gente chama de modo frígio, que é, na verdade, um modo menor, é uma tonalidade menor, né? Frígia. Né? Então, e ela tem essa sonoridade bem característica. Tá vendo o tanto de sonoridade que eu consigo tirar dentro da mesma escala, né? Na hora de pensar nos modos gregos, então, o correto seria pensar nos repousos de cada modo. Exatamente. Exatamente. Está pegando aí direitinho o raciocínio, tá? Modos tem a ver com nota de repouso. Escala tem a ver com material, né? Então, escala diatônica natural é a escala feita só com as notas naturais. Como eu estou mostrando para vocês, dentro dessa escala diatônica você tem 7 tonalidades. E você só vai conseguir, né, ter o efeito dessas tonalidades se você, né, melodicamente buscar um caminho sempre de resolver e de indicar uma determinada nota como tônica. Tá? E isso tem a ver da forma como você está lidando com as notas. Vou mostrar de novo uma outra tonalidade aqui, ó, uma tonalidade bem interessante que ninguém nunca explora. Se eu começar, olha só, se eu começar a escala em Si e terminar em Si, ou seja, se eu montar um modo de Si, ele vai soar como tônica, eu vou conseguir fazer ele soar como tônica? Aí fica polêmica. Antigamente tinha muita gente que falava que não, que esse modo ele não é passível de gerar tonalidade, porque ele tem uma quinta diminuta. Mas vamos ver se isso é verdade, né? Vou tocar de um jeito aqui que vocês vão ver, vão identificar um estilo musical de cara aí que tem muito dessa sonoridade, tá? Ó. Ó, vocês querem saber modo lóquero, querem ver música em modo lóquero, é só ouvir Megadeth. Vocês vão escutar isso o tempo inteiro. Vão escutar o modo lóquero o tempo inteiro, tá? O que é o modo lóquero? É uma tonalidade diminuta. Olha que coisa maluca, né? É uma tonalidade, a gente poderia dizer que é uma tonalidade menor com quinta diminuta, né? Mas eu gosto de dizer que é uma tonalidade, para ser mais exato, uma tonalidade meio diminuta, né? Mas dá para usar essa sonoridade, fica uma coisa bem. É até difícil, eu não tenho muito costume de fazer nada nessa tonalidade, mas fica bem difícil assim para mim, né? Mas é um campo aí que você pode usar, tá? Então, no fim das contas, gente, existem 7 tonalidades dentro da escala diatônica que você pode aproveitar todas elas, tá? Todas elas você pode usar. Entendo mais nessa live que em alguns vídeos que eu já vi no YouTube. Ó, que legal, obrigado aí. Maravilha, ainda bem que minha explicação está te ajudando aí, tá? Agora vamos pensar nisso de forma harmônica, gente. Conseguimos entender de forma melódica, tá? Como que eu faço para poder entender se em qual tonalidade que eu estou, a gente consegue entender isso de forma melódica. Agora vamos entender isso de forma harmônica. E aí vem um problema também, outro problema na nossa educação musical brasileira, que as pessoas não conseguem associar a harmonia com melodia. E deixa eu te falar, a harmonia ela é filha da melodia. Não existiria harmonia sem melodia, tá? Quando você toca um acorde, quando eu toco um acorde simples aqui, ó, Dó maior, esse acorde ele é um coral. Ele tem várias vozes cantando nele. Ele tem essa voz, ó. Pensa num coralzinho cantando. Uma pessoa está cantando. Outra pessoa está cantando. Outra pessoa está cantando. Outra pessoa está cantando.
Isso é um coral, ó, um coral de 4 vozes. Pá, 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 ri, pó. Cada um está cantando essas notas. Johnny, os acordes dos campos harmônicos são sempre gerados na estrutura. Então, rapidinho, vou responder essa pergunta. Acordes, você pode tentar estruturar eles de várias formas. Você pode estruturar por meio de terças, que é essa estrutura que você está falando aí, né? Fundamental, terça, quinta e sétima. Você está pondo uma terça em cima da outra, né? A quinta é terça da terça. A sétima é terça da quinta, né? E se você for fazendo um raciocínio continuar, né? Você teria a nona é a terça da sétima, né? A 11ª é a terça da nona. A 13ª é a terça da 11ª. Então é assim que a gente geralmente pensa acorde. Mas isso não é regra. Você poderia pensar acorde de forma empilhando, em vez de empilhar terças, você poderia empilhar quartas, por exemplo, né? Você poderia pôr, em vez de você fazer acorde dó, mi, sol, si, você poderia falar dó, fá, si. Dó, fá, si, né? Aqui, ó. Isso é um acorde de estrutura quartal que a gente fala, tá? Mas eu tô falando só de curiosidade, tá? Depois procura aí na internet para você ver. Existem acordes quartais, acordes de segunda, mas aí já começa a entrar muita doideira, né? Na verdade, assim, de forma prática, utiliza-se mais esses tipos de acorde. Acorde de terça e acordes de quarta. Tá? Mas voltando ao raciocínio que eu estava falando aqui, a questão de como a gente identifica a tonalidade pela harmonia. E eu estava dizendo que a harmonia é filha da melodia. Tá? Você só cria acordes, você só tem como criar acordes. E aí, Lucas, beleza? Você só tem como criar acordes por meio de notas que vêm de escalas. Por isso que a gente diz, quando a gente fala, o que é um campo harmônico? O campo harmônico são os acordes que você forma por meio de uma escala. Tá? Por quê? Porque todos os acordes de um campo harmônico eles têm que ter uma escala base para você pegar as notas lá. Né? Então você está na escala você está no modo maior de Ré maior. Então você tem Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Né? Então, dentro desse contexto, eu quero montar o acorde de Fá sustenido. Como é que eu faria? Eu pegaria dentro da escala de Ré, eu pegaria lá o Fá sustenido, pegaria a terça dele, né? Que é o Lá, e pegaria a terça do Lá, que é o Dó sustenido. Por que eu estou pegando essas notas? Não estou pegando aleatoriamente, eu estou pegando porque elas estão dentro da escala. Tá? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Então, entendendo que a harmonia é filha da melodia, para a gente poder estudar como que a gente vai soar, né, vai usar os acordes para nos ajudar, né, a soar dentro de uma tonalidade, a gente tem que pensar de forma melódica. Tem que considerar de forma melódica. Então o raciocínio é o mesmo que eu falei com vocês até agora, né? Se eu quero se eu quero frisar uma tonalidade, que eu quero mostrar que eu estou, né, dentro da escala diatônica natural, eu quero mostrar que eu estou em dó maior. Então eu tenho que usar os acordes de uma forma que vai me direcionar para dó o tempo inteiro, né? Eu tenho que fazer caminhos para isso. Tá? O tempo aqui é muito curto para falar sobre essas coisas, gente, né? Mas em resumo, como que a gente faz para que uma música me mostre em qual tonalidade que ela está? A gente usa o que a gente chama de cadências, tá? Se você está no meio de uma frase musical, você tem liberdade ali dentro. Você pode fazer o que você quiser. Agora, quando você quer finalizar a frase, para mostrar em qual tonalidade você está, é importante você fazer uma cadência. E aí você tem cadências. Tem a cadência perfeita, que é quando você faz o acorde da dominante, resolvendo no acorde da tônica. Né? E qual que é o acorde da dominante? Geralmente, de um modo, é o acorde do quinto grau. Tá? Então eu estou em dó. O acorde de sol, ele me dá essa sensação de querer ir pro dó, né? Se eu tivesse em lá menor, qual que seria o quinto grau? O mi menor. Se eu tivesse em ré menor dórico, que é uma das tonalidades diatônicas, teria que fazer o lá menor para buscar essa resolução. Se eu estivesse em si lócreo, tá? Aqui a gente tem um problema que é um acorde que já tem uma quinta diminuta, então ele não resolve, né? Tem como eu resolver
falar que eu estou resolvendo nele. Mas ainda assim, né, eu posso pensar num caminho, pelo menos da resolução da fundamental aqui. Enfim, tá? Então você precisa fazer essa questão da cadência. Como eu disse, o tempo é curto aqui, eu não posso explicar muito sobre isso, mas fica aí o tópico de estudo para vocês, né? Para você entender como você pode frisar uma tonalidade harmonicamente, você tem que estudar cadências, tá? Mas agora, só para terminar, eu quero dizer para você por que eu falei que você tem que pensar nos acordes de forma melódica. Porque olha só, por que o Sol maior resolve em Dó? Tá? Por quê? Né? É só eu pensar assim no blocão, né? Tipo, isso aqui resolve aqui? Não, eu tenho que pensar, como eu disse, é importante que o dominante sempre tenha a sétima. Então, o que é um acorde dominante? É um acorde que dá tensão, tá? É um acorde que dá tensão. Isso pode acontecer, né? E uma tensão ela precisa ser resolvida, né? Isso pode acontecer não só com acordes maiores com sétima menor, como a galera fala, né? Por exemplo, olha isso aqui, ó, Mi menor resolvendo em Lá menor. Eu estou resolvendo um acorde menor em outro acorde menor. Segundo a galera da harmonia funcional, geralmente aí, né, eles vão dizer que para isso realmente resolver, eu tinha que fazer Mi maior com sétima e resolver em Lá menor. Eu não concordo, porque eu acho que isso aqui já resolve. Resolve de uma forma mais fraca, eu sei, mas para mim resolve, tá? E isso porque, dentro já do que eu ia falar aqui, né? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o Sol resolve no Dó não por causa do som do acorde todo, mas principalmente por causa desse movimento aqui, ó. Quando você toca uma nota e faz, né, anda 2 tons e meio para cima, você causa um efeito acústico de resolução que tem tudo a ver com um negócio que se chama série harmônica. Eu também não tenho tempo para explicar isso aqui, tá? Mas o que faz o Sol resolver no Dó é principalmente o movimento melódico. Não tem muito a ver só com o acorde. Tem a ver também com o resto aqui, que eu vou explicar para vocês. Mas tem principalmente a ver com essa sonoridade. Ó, eu não vou conseguir explicar teoricamente, mas empiricamente você consegue sentir isso direitinho. Ó. Tá vendo? Isso acontece para qualquer nota. Se eu pegar uma nota qualquer aqui, ó, eu resolver 2 tons e meio para cima, tá vendo como é que resolve? Então, a força principal que está acontecendo de um acorde de quinta para quando ele vai para o acorde da tônica é porque a fundamental está fazendo esse salto de quarta, a gente chama salto de quarta justa ascendente. Primeiro fator é esse. Segundo fator, a terça do acorde, a terça do Sol, é qual nota? Se eu estou em Dó maior, qual que é a terça de Sol? É o Si. E o Si é a nota que a gente chama de sensível de Dó. Ó, Si, Dó, Si, Dó. E aí, Rodrigo, beleza? Si, Dó. Tá vendo, ó? Então vamos resolver, ó. Vamos fazer o Sol resolvendo em Dó e o Si resolvendo em Dó aqui embaixo, ó. Olha o efeito que dá, ó. Tá? A sensível, tá? Essa nota que fica um semitom antes da nota que você quer resolver, ou então tem essa sensível descendente que a gente chama, né? Que é a sensível que fica na frente da nota, é sempre uma nota que está um semitom na frente ou um semitom para trás. Isso dá um efeito de resolução muito grande, ó. Qualquer lugar que eu for, ó. Aqui. Beleza? Então olha só, eu já te mostrei que o quinto grau indo para o primeiro tem um efeito de resolução muito grande, né, da fundamental resolvendo na próxima fundamental, e estou te mostrando que a terça da quinta resolve como sensível ascendente
na própria fundamental do próximo acorde, né? Ou seja, o acorde da quinta resolvendo no acorde da tônica. E a última nota aqui que a gente precisava pensar, além disso, né, é a nota Ré. A nota Ré, ela tem aí o seu movimento mais fraquinho, né? Mas se você já viu minha aula sobre harmonia negativa, tá? Que tem aqui o link, ela é de graça, 1 hora de aula, tem aqui o link na minha bio. Se você já viu essa aula, você já viu falando lá sobre funções melódicas, né? E eu já falei que a nota do segundo grau, né? Se eu estou no modo maior de Dó, por exemplo, a nota do segundo grau, ela pode resolver tanto indo para cima quanto indo para baixo, que é o que acontece aqui no caso do Ré, ó. Se eu faço Sol com Ré, ele pode resolver no Dó ou ele pode resolver no Mi. Tanto faz, ó. Ré, Dó, Ré, Mi, né? Então olha só que louco que eu estou mostrando para vocês aqui. É isso, e na verdade é só uma provocação. Isso aqui, tudo que eu sempre faço, é só uma provocação. Eu não consigo explicar tudo aqui nos detalhes para vocês. Mas vocês estão entendendo que a resolução ela não tem a ver simplesmente com um blocão de acordes? E isso que eu vejo que a harmonia negativa ela deixa a harmonia negativa não. A harmonia funcional deixa a desejar. Ela só explica o que o bloco do acorde está fazendo, mas ela não te explica o que as vozes ali dentro estão fazendo. Né? Então, para terminar, ó, se isso fosse um coral, ó, o coral está cantando. Pá, te, pá, pá. Essa nota aqui, ó, pá, resolveria aqui, ó, pá, pá. Então, pensando num baixo, um cara que está cantando. Desculpa, gente. Um cara que está cantando a nota mais grave. Pom, pá. Ele cantaria isso. Pom, pá. O segundo cara, talvez o tenor, né, cantaria. Resolveria na mesma nota. Essa nota aqui, o Ré, viria para o Mi aqui, ó. Ré, Mi. Você teria um terceiro cantor cantando isso. Ré, Mi, né? E você teria um último cantor lá embaixo cantando a nota sem sair do lugar, porque a nota Sol ela é comum ao acorde de Sol e o acorde de Dó, né? Sol, então ficaria assim, ó. Né? Tá certo? Nossa, falei demais. Falei demais, gente. Deu para entender? Deu para entender um pouquinho do assunto aí. Tudo isso foi uma provocação, como eu disse, né? Se você quiser aprofundar nessas coisas que eu estou te dizendo, é importante que você estude a harmonia, não só pensando em harmonia funcional, você procure aí estudar a harmonia tradicional também, tudo para mim é a mesma coisa, então é bom você estudar tudo isso, né? Não ficar só fechando sua cabeça num tipo de assunto, num tipo de coisa, né? Tem um assunto que é super importante para vocês entenderem tudo isso de uma forma melhor ainda, que é contraponto, né? Mas é quase impossível achar material de contraponto aqui no Brasil. Enfim, aqui a educação musical é bem tensa, tá? Mas ficam em tópicos aí. Se você sabe falar inglês, por exemplo, tem muito material assim que você consegue achar na internet, tá? E eu acho que no mais é isso. Eu vou ficando por aqui hoje, que já passou o tempo. Já passei 6 minutos aí do tempo da live. Tá? E semana que vem estou aqui de volta às 20 horas para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Como não ficou nenhuma dúvida pendente aqui, pelo menos eu não vi nenhuma dúvida pendente. Eu consegui responder tudo. Né? Então semana que vem estou aqui de novo às 20 horas para poder conversar aí com vocês um pouquinho mais e ajudar, né, no que vocês precisarem aí. Beleza, meu caro? Então estamos aí para isso mesmo, tá bom? Então é isso, não deixem, tá? Se você tem alguma dúvida no meio da semana, nossa, o Johnny podia responder isso na live, me manda no direct, tá? Me manda no direct lá, para eu poder saber e aí eu posso responder aqui na live, né? Se for uma dúvida simples mesmo, uma simplesinha assim, eu posso responder direto pelo direct, mas é legal às vezes vocês me trazerem temas para eu já trabalhar aqui. Beleza? Então é isso aí. Deus abençoe vocês e até uma próxima.